Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje, reforço sobre o conteúdo, a sobrevivência humana e a sua relação com a natureza. Esse conteúdo a gente já trabalhou a semana passada e hoje é uma complementação, uma revisão, um reforço sobre a aula passada. Então, diante disso, para quem está assistindo essa videoaula pela primeira vez, entra nessa plataforma, reveja a aula passada para que você consiga assimilar e entender e associar e contribuir melhor a nível de conhecimento e informação para você. E automaticamente, né, facilitando ali quando vocês forem fazer a atividade, tá? Porque hoje a atividade ela está bem legal mesmo. Vocês vão colocar a mão na massa, literalmente. Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas, nas aulas remotas, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, algum comentário, algo a respeito a fazer, enfim, né, sobre o conteúdo que não ficou claro, algum ponto, vocês podem estar entrando em contato com o seu professor de Sociedade e Cultura, ou se não, caso contrário, você pode estar entrando em contato comigo aqui por meio desse e-mail, marcospaixão15@gmail.com, e quando eu visualizar lá na lista dos meus e-mails, eu vou responder com o maior prazer, com certeza. Deixe seu nome, seu comentário, a escola de onde você estuda, onde você mora, aqui abaixo, tá? Então, vejamos só. Hoje, um reforço, então a aula era mais didática, mais objetiva e mais sucinta, comparada à aula passada, que eu teve que pontuar, né, de forma necessária e precisa sobre o que é sobrevivência humana, qual é a sua relação com a natureza e seus aspectos. Então, hoje vai ser mais assim, de forma mais sucinta, uma complementação mesmo. Então, combinados para as aulas remotas. O primeiro, realização da atividade, tá? Não é apenas assistir a videoaula, eu tenho certeza que você já assiste a videoaula. É assistir a videoaula e também realizar a atividade. Então, você realize a atividade, tudo bonitinho, vai lá no caderno, copia. A atividade de hoje, ela é prática, tá? Então, ela é prática, então você vai lá, faz a atividade, né? Tudo que se pede, envia para o seu professor de Sociedade e Cultura para ali ele perceber e observar e identificar que você está fazendo tudo bonitinho, a atividade como se pede, como comanda aqui nas videoaulas, tá, pessoal? É esse, sobretudo, nosso principal combinado, a realização da atividade, porque é por meio da atividade que vocês nos mandam que a gente tem noção se de fato você está compreendendo o conteúdo, tá? Então, não esqueçam, por favor, de mandar atividade, beleza? Então, combinados para as aulas remotas. Sobre o nosso conteúdo, trago aqui desde já uma pequena introdução, para situar, né, quem já tinha visto a aula passada e, ao mesmo tempo, para informar para quem está chegando agora. Introdução. O ser humano e o meio ambiente têm uma relação dependente, um dependente do outro para a sobrevivência. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento. O homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele, mas faz. Com a era da tecnologia, com todo o processo industrial, a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios que destruem floresta, habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos. Diante disso, essa primeira informação fala sobre de como o homem ele é dependente da natureza, ele necessita da natureza para sobreviver. É da natureza que se extrai a água que ele bebe, o solo para o plantio, né, do próprio do alimento, a questão do ar, né, que a gente respira, o homem destrói floresta, habitat, animais, enfim. Então, se atentar a esses pontos para que a gente consiga perceber que a natureza, na verdade, é por meio dela que contribui para que hoje nós estejamos vivos. Então, é essa relação aqui. Aqui era o antes de o homem explorar as terras, antes, né, de a tecnologia se tornar tão presente, antes da industrialização se tornar um ponto de partida. Então, aqui era antes. De acordo com o tempo, né, com o passar do tempo, foi se modificando. Então, as florestas foram sendo destruídas, desmatadas, para a substituição de quê? Para a implantação das indústrias. Hoje, os grandes polos industriais
desmataram automaticamente as árvores, né, as matas, para a implantação da questão das indústrias. Então, aqui nós temos os primeiros impactos ambientais. Tá? Qual é o problema atual? O maior problema do planeta Terra hoje é entender e resolver a relação homem versus terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta. É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelo homem devem servir para proteger o planeta, cuidar dos resíduos gerados e não para destruir a vida. Então, aqui nós encontramos o nosso problema atual. Eu gosto bastante, pessoal, dessa imagem, porque ela consegue sintetizar basicamente desde a aula passada até a aula de hoje. Então, vamos ler esse fragmento aqui junto comigo, devagarzinho. História do homem diante da natureza. Aí agora aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Os seres humanos, desde tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio ambiente em que vivem. Inicialmente, todos os povos do mundo eram nômades, ou seja, deslocavam-se de um local para o outro, buscando por alimentos e por locais de moradia e sustento. Com o tempo, foram desenvolvidas técnicas para o cultivo de vegetais e frutos, além da adoção de procedimentos de confinamento e criação de animais. Com isso, desenvolveram-se a agricultura e a pecuária, o que permitiu que os grupos humanos pudessem fixar-se em determinados locais, formando as primeiras civilizações. Gostaram da leitura, pessoal? O que é que a gente pode extrair de informação e conhecimento e que a gente pode relacionar com essa imagem aqui abaixo? Aqui é o surgimento, né, os primeiros passos, vamos melhor dizendo, os primeiros passos das civilizações. Então, nesse período aqui, observem, inicialmente, todos os povos do mundo eram nômades. O que significa ser nômades? Eles não eram sedentários, eles não tinham um local fixo, então eles se movimentavam de acordo com a sua dependência. Então, eles, ora, estavam nessa região, ora, eles estavam em outra região, né? Aqui, sobretudo na região da África, tá? O continente africano, o berço da humanidade, como alguns estudos vêm comprovando isso. Então, diante disso, pessoal, nós temos aqui o período nômade. Quando o período era nômade, automaticamente os impactos gerados pelo homem dentro da natureza era basicamente inexistente, tá? Porém, de acordo com que o homem foi se evoluindo e as transformações foram ocorrendo na vida humana, aí agora o equilíbrio foi o contrário. O que antes era belo, a natureza, né, enquanto o homem estava em processo de crescimento, né, de evolução, melhor dizendo, de evolução, aí de acordo com que o homem foi se evoluindo, a natureza foi se apagando. Quanto mais o homem crescia industrialmente, tecnologicamente, enfim, quanto mais ele crescia, quanto mais ele evoluía, a natureza sofria seus impactos. E hoje temos aqui essa última imagem, pessoal, para você ver a última imagem, onde o homem, desde da história antiga, começou a se fixar por meio de quê? Por meio da criação de animais, porque eles começaram a criar animal nessa região. Mas era criar animal, tinha que fiscalizar, tinha que observar. Então, eles começaram a fazer criação de animais e, em torno, criar casas. Depois que ele começou a criar casas, se fixar em uma determinada área, os impactos na floresta, na natureza, se tornaram mais visíveis ainda. Então, diante disso, nós temos aqui o quê? Com a criação e o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o que permitiu que os grupos pudessem fixar-se. Então, eles começaram a se fixar. Hoje, né, vocês observem, as florestas, as grandes florestas, elas estão afastadas dos grandes centros, não é isso? Porque hoje a grande maioria das cidades brasileiras e mundiais, um dia já foi floresta. Então, o Brasil aqui, por exemplo, né, a região Nordeste. A região Nordeste era toda a floresta. Porém, depois, né, com a chegada dos povos portugueses e os imigrantes, enfim, né, aqui foi sendo o quê? Povoado. Já como foi sendo povoado, as árvores, né, a floresta foi sentindo seus impactos. Tá, pessoal? Então, vocês observem.
Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, nós temos o quê? A diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluições, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição dos habitats. Isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta a qualidade de vida. O que é que eu quero mostrar aqui, professor, com isso? Que vocês perceberem que a disciplina de Sociedade e Cultura, ela também aborda essas questões. Porque sociedade, a questão das práticas da sobrevivência do homem, não é a sociedade? Os impactos que o homem vem causando na natureza não é algo histórico, né? Não é algo que é passado de geração em geração, né? A destruição que o homem faz não é algo que é de geração em geração. Então, diante disso, temos aqui sociedade e cultura. Sociedade e cultura que abraça de forma direta e indireta a disciplina de geografia e a disciplina de história, tá? Então, a disciplina de sociedade e cultura trabalha também esses viés aqui, mostrando que os impactos gerados pelo homem refletem na natureza. E é a natureza a nossa principal fonte de sobrevivência, ok? Eu trouxe essa imagem porque eu lancei até um questionamento, é uma inquietação para vocês na aula passada. Quando vocês estão em casa, seu pai, sua mãe, sua avó está lá com você, você deixa a casa suja? Certamente não. Você deixa a casa toda limpa. O nosso planeta é o que, nosso pessoal? É a nossa casa. E porque a gente, de alguma forma, de forma direta e indireta, acaba sujando o planeta, né? Então, às vezes você jogar bala na sala, ou se não, às vezes jogar bala na rua, né? A embalagem da bala, ou algum outro tipo de embalagem, ou se não, deixar de jogar o lixo no local certo e queimar no quintal de casa. São diversas formas e maneiras que tem poluição do planeta Terra. Lembrando que é o planeta Terra, e por que as nossas casas, né, em construção, bloco, enfim, nós deixamos tudo bonitinha. E porque quando ele se trata do planeta Terra, que é por meio dele que a gente sobrevive, vários sujeitos acabam aí tentando destruir de alguma forma. Entende, pessoal? Então, diante disso, essa imagem reflete isso. Construiu indústria, desenvolveu os mais avançados meios de transporte e de comunicação, substituiu extensas áreas de floresta por lavouras e pastagem, explorou as mais diversas fontes de energia, como carvão e petróleo. O domínio de terras técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais intensa na natureza, transformando profundamente o espaço em que vive. Então, a dominação dessas técnicas e a substituição dessas técnicas por outras novas acabou contribuindo para isso aqui, pessoal. Então, observa, essa região aqui era tudo o quê? Mata, tá? Mas só que o homem começou a substituir a mão de obra, né, por máquinas. As máquinas têm um impacto maior no meio ambiente. Então, automaticamente, isso aqui gera um grande impacto. Não somente isso aqui, mas de outras formas que prejudica, né, pessoal? Então, agora a gente vai para o nosso momento da atividade. Momento da atividade. É simples, pessoal. Tem duas questões. A primeira questão, você vai pegar seu caderno, botar lá a data, né, que corresponde à aula, tudo bonitinho, uma atividade. Primeira questão, você vai copiar a pergunta e responder no seu caderno. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Esses problemas ambientais, eles são gerados através de quê? Sim, da sobrevivência humana. Mais especificamente, dentro da sobrevivência humana, o que é que prejudica de forma direta e indiretamente a natureza? Vocês vão marcar aqui as 3 opções. A, poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. B, contaminação por metais pesados, desmatamento e caça. C, poluição atmosférica, queimadas e caça. D, assoreamento, desmatamento e queimadas. E, queimadas, poluição do solo e contaminação por metais pesados. São 3, né? 3 problemas. Vocês marcam aí a opção correta, tá? Que corresponde. E agora aqui eu quero a atenção total de todos vocês. Repetindo, atenção total de todos vocês.
Questão 2, seminário individual. Essa aqui que é a prática, tá? O que é um seminário individual? De forma individual. Cada um vai fazer o seu. Elabore uma apresentação sobre o tema meio ambiente e sociedade. Sobre a aula de hoje, né? Sobre desmatamento, sobre poluição, sobre as questões ambientais que afetam a gente de alguma forma. Vocês vão lá e vai fazer uma apresentação. Então, você vai produzir cartaz, você vai produzir maquete, painel, fica a critério de você. Eu só quero que você faça uma apresentação de um seminário, como se fosse na sala de aula. Se o seminário fosse na sala de aula presencial, o que você levaria para a sala de aula? Lá, professor, levaria um cartaz falando sobre isso, isso e isso. Então, pronto. Se você fazer um cartaz, você vai lá apresentar o seu cartaz. Olha, professor, o cartaz aqui fala sobre isso, 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 isso. Ok? Ou se não, professor, eu não quero fazer cartaz, eu quero fazer uma maquete. Pode fazer uma maquete, aí você vai apresentar a maquete. Tá? Ó, professor, essa maquete representa, simboliza. Professor, eu não quero fazer nenhuma maquete, nenhum cartaz, eu vou fazer um painel. Então, você faz um painel, né, com fotos, enfim, e apresenta o painel. Independentemente do material que você utilizar, cartaz, maquete, painel, fica a seu critério, pode ser uma música, pode ser uma dança, só sei que o tema tem que ser meio ambiente e sociedade, ok? Vocês vão gravar um vídeo de no máximo 4 minutos, então a apresentação de vocês sobre isso aqui é de 4 minutos, explicando o tema e exibindo o material que você produziu. Simples e fácil. Você vai lá, apresentar um seminário, né, na frente do celular, ali, gravando. Cuidado com o áudio, com a imagem, né, que não fique muito tremendo e que o áudio fique bom para a gente ouvir. Então, você vai gravar um vídeo de 4 minutos, de no máximo 4 minutos, você falando sobre o tema meio ambiente e sociedade. No decorrer desses 4 minutos, você pode apresentar um painel, você pode apresentar uma maquete, você pode apresentar, enfim, um cartaz, algo que possa auxiliar vocês de alguma forma. Professor, eu quero fazer um produto, eu quero fazer algo reciclável, eu quero fazer... Fica a critério de vocês, vocês que escolhem. Desde já, destaco que o tema tem que ser obrigatoriamente, o tema não pode fugir desse tema, meio ambiente e sociedade, tá? Fica aí a critério de vocês. Pode fazer maquete, cartaz, painel, desde que o vídeo não passe de 4 minutos, né? Porque vocês têm que enviar para o seu professor, tem que enviar para o seu professor da cultura para que ele passe para a gente, né? E quem sabe eu não posso estar exibindo aqui nas próximas aulas os vídeos de vocês, tá, pessoal? Então, vocês procurem um local sem muito barulho na hora de gravar, não precisa estar tremendo ali para ficar o mais visível e melhor possível, tá, pessoal? Não esqueçam disso, por favor. A atividade, esse seminário aqui. Então, vocês fazem aquela atividade lá no caderno e essa daqui vocês vão para a prática. Então, você vai lá, você vai pesquisar sobre o que é meio ambiente, o que é sociedade. Faz o cartazinho, se não uma maquete. Tem várias ideias aí na internet, você pode estar pesquisando sobre esse tema. Formas de explorar. Ah, professor, eu não quero apresentar. Eu posso apresentar um cordel? Pode apresentar um cordel, desde que seja sobre meio ambiente e sociedade. Tá, pessoal? Valeu. E eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para o seu professor. A vida é o equilíbrio entre persistir e deixar ir. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, tá? Qualquer dúvida é só mandar um oi, que o professor Marcos está aqui, ele manda um oi lá no meu e-mail, ou senão você pode estar entrando em contato com o seu professor de Sociedade e Cultura para auxiliar nessa atividade. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima aula. Fiquem em paz.